Colegas, vamos direto ao ponto. A gente está na linha de frente de um desafio que é, sem exagero, existencial. Estamos lidando com uma geração inteira que foi treinada, condicionada a ter soluções imediatas sem nenhum esforço. E o resultado disso, a gente está vendo todo dia. Uma atrofia cognitiva perigosa, que ameaça a própria capacidade de pensar de quem a gente ensina. Essa nossa conversa aqui é sobre como a gente pode lutar contra isso. Parece que foi escrito ontem, né? Há mais de 2.400 anos, Sócrates já tinha sacado o perigo de terceirizar o nosso conhecimento. Ele avisou que confiar em ferramentas externas para fazer o trabalho do nosso cérebro não ia trazer sabedoria de verdade, mas só a aparência dela. É uma profecia que hoje bate com uma força incrível nas nossas salas de aula. E aqui está a prova, em números, de que a profecia de Sócrates se concretizou. Esse gráfico, que se baseia em mais de 1.000 artigos de pesquisa, mostra uma tendência que deveria tirar o nosso sono. A linha azul, que está disparando para cima, representa as máquinas que operam sozinhas, sem atrito. Já a linha laranja, que representa a defesa da nossa capacidade de pensar, a ideia de que a tecnologia tem que nos ajudar a pensar e não pensar pela gente, bem, ela teve um pequeno suspiro ali e depois foi engolida. A mensagem da indústria de tecnologia é bem clara. A eficiência da máquina vale mais do que o fortalecimento da mente humana. O que está em jogo aqui é a soberania intelectual de quem a gente ensina. Simples assim. O diagnóstico é esse e a urgência é total. A gente precisa entender a doença para poder, enfim, começar a falar da cura. Essa tal de atrofia cognitiva, ela não acontece por acaso. Ela é o resultado direto, planejado, de tecnologias que exploram a nossa tendência natural de querer economizar esforço mental. É óbvio, né? Quando a tecnologia tira todo o atrito, ela tira junto o exercício que mantém nossos músculos cognitivos fortes. O resultado? Uma mente que se acostuma a não lutar, a não raciocinar, a simplesmente receber a resposta pronta. Para a gente ter uma noção real do tamanho do que a gente está perdendo, a gente precisa dar uma olhada para trás. Precisamos reconhecer a capacidade de computação absurda que o cérebro humano tem quando ele é forçado a trabalhar sem as muletas que hoje a gente acha que são indispensáveis. Agora, olha só que interessante essa comparação direta. A mente ancestral, com a mesma arquitetura de cérebro que a nossa, fazia coisas que hoje a gente terceiriza sem nem piscar. Se localizar no espaço, entender redes sociais complexas, resolver problemas, era tudo gerenciado aqui dentro, com rigor que treinava o cérebro o tempo todo. Hoje, a gente entrega tudo de bandeja para um processador de silício. Isso aqui não é romantismo, não é saudade de um tempo que não volta. É a prova cabal, o conceito provado do que o cérebro humano é capaz de fazer. Dos navegadores da Polinésia aos oradores de Roma, a história mostra pra gente que ter um pensamento complexo e uma memória incrível não é uma anomalia. É o resultado direto da disciplina e da necessidade. Ok, então vamos lá. Se a falta de atrito é a doença que está causando essa atrofia, a solução tem que ser o oposto, certo? A gente precisa introduzir, de propósito, de forma sistemática, um atrito que faz bem. A gente precisa de um antídoto. E o nome desse antídoto é dificuldades desejáveis. A ideia é crucial. Pensa numa academia. O músculo só cresce se você cria microlesões nele, se você o força. O esforço cognitivo funciona do mesmo jeito. Ele cria conexões neurais mais fortes. Aquele aprendizado que parece fácil demais, na verdade ele é superficial, ele evapora. É a frustração produtiva que leva à maestria de verdade. E é aqui, colegas, que está a nossa ferramenta mais poderosa. A matemática é, por natureza, a academia perfeita para o cérebro. Ela exige que a mente saia do piloto automático e entre no modo de pensar de verdade. Com ela não tem atalho. Ela é a própria personificação da fricção desejável. Para a gente entender o poder da matemática, a gente precisa voltar lá nos gregos e resgatar o conceito de logos. Para eles, a mesmíssima palavra que significava razão e discurso também queria dizer razão matemática e proporção. Eles sacaram que articular uma verdade com palavras e provar uma verdade com números eram, no fundo, duas faces da mesma moeda, a busca por uma ordem racional no universo. Ensinar matemática, então, vai muito além de passar conteúdo. É um ato de resistência cívica. É treinar mentes para se defenderem da manipulação. A retórica autoritária cresce onde falta rigor intelectual. Ela apela para a emoção, se apoia na autoridade de quem fala e esconde a verdade. A comunicação matemática é o seu antídoto perfeito. Ela exige prova. A autoridade dela é a lógica. Ela cultiva um ceticismo saudável e revela, de fato, a estrutura da verdade. E essa ideia da democracia da prova é poderosa. Num debate matemático, não importa se quem fala é uma autoridade ou uma pessoa comum. A prova se sustenta ou não pela sua própria lógica.
A verdade matemática não está nem aí para o poder social. E quando a gente ensina isso, a gente ensina quem aprende com a gente a exigir essa mesma integridade do mundo lá fora. Bom, tudo isso nos leva a uma questão bem prática do nosso dia a dia. Se a gente sabe que essa dificuldade é necessária, mas quem a gente ensina resiste a ela, qual é o nosso papel? Qual é a nossa obrigação moral na sala de aula? A resposta não é facilitar o currículo, nem buscar o aplauso fácil. A resposta está em a gente adotar uma filosofia de ensino radicalmente diferente, que funcione como uma bússola para as nossas ações. A gente precisa de uma estrutura para a nossa vocação, uma que nos dê a coragem de impor o atrito necessário, mesmo quando isso é impopular. E a nossa estrutura é essa, a ética assimétrica. O que isso quer dizer na prática? Que nosso dever não é uma troca. A gente não ensina com rigor para receber uma boa avaliação ou um obrigado. Nossa responsabilidade é infinita, é unilateral. Significa escolher o problema desafiador em vez do fácil, valorizar o raciocínio profundo mais do que a resposta rápida e certa, e manter um padrão altíssimo, porque a gente se importa com o tipo de pensador que aquela pessoa vai ser daqui a 10 anos, não com quão feliz ela está agora, neste exato momento. A filósofa Simone Weil dá o sentido mais profundo para essa luta. O objetivo de um problema de geometria difícil não é só achar a resposta, é o processo. Para a gente, como educadores, isso quer dizer que precisamos criar jeitos de reconhecer e valorizar esse processo. Talvez seja dar nota pelo caminho percorrido, não só pelo resultado. Ou talvez seja só dizer em voz alta, o esforço que eu vi você fazer aqui é o que realmente importa. Essa luta, mesmo que não dê na resposta certa, cria algo novo e permanente na alma de quem aprende. E aqui a gente fecha o círculo. A capacidade de prestar atenção que é cultivada no silêncio, na frustração de um problema matemático, é a mesma capacidade que nos permite olhar para outra pessoa e realmente enxergá-la. É a atenção que é a base da empatia, da justiça e da verdade. Quando a gente ensina matemática com rigor, no fundo, a gente está ensinando humanidade. Essa pergunta não é só sobre metodologia de ensino. É a questão central da nossa vocação numa era que está se afogando em conveniência e apatia. O nosso dever, então, não é só passar conhecimento, mas forjar mentes que sejam capazes de pensar, de prestar atenção e, no fim das contas, de agir com justiça num mundo que precisa desesperadamente disso. Essa é a nossa resistência, e ela acontece em cada aula, em cada problema, em cada momento que a gente escolhe o rigor em vez da facilidade.